Paz de Cristo, meus irmãos. Podemos assentar por bondade. Quem está cansado, diga amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Sempre na quarta-feira eu concordo com você. Quarta-feira, meio de semana, né, praticamente. A gente vem para a igreja muitas vezes de arrasto, né? Aquela correria. Hoje em dia a vida claro que nunca foi fácil, mas hoje a demanda é maior e a gente corre para dar conta de tudo, né? Tem que correr, na verdade, não pode ir a passos lentos, tem que correr, né? Mas Deus vai nos ajudando, amém? E a gente vai caminhando nessa vida, vamos caminhando um dia após o outro, e é muito bom a gente interromper tudo que está fazendo e vir na casa de Deus, né, recarregar as nossas baterias. Isso é muito bom. Durante a semana, aí chega no final de semana, a gente não tem culto no domingo, ou melhor, no sábado, tem no domingo, e aí domingo você recarrega de novo as baterias para ir até quarta-feira, e quarta-feira você renova de novo e assim vai indo, amém? Passa ano e entra ano e você vai caminhando firme, né? Firme. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, graças a Deus. Quando eu vejo cada um de vocês aqui, cada rostinho aqui, eu glorifico a Deus, né? Glorifico a Deus, porque nos dias que a gente vive, tem que ser muito determinado mesmo, né? Tem que amar verdadeiramente a Deus, para interromper os afazeres, para tirar aquele tempo para Deus. A verdade é que se nós ouvirmos o conselho, né, de Jesus, nós vamos ir muito bem na vida, a gente vai muito bem na vida, porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? O pão nosso de cada dia, ele sempre nos dá, mas Ele falou que se a gente tiver a expertise, né, a expertise e a sabedoria, a graça dEle, para a gente pôr o reino dEle em primeiro lugar, Ele falou que as coisas serão acrescentadas. Amém? Vem os acréscimos. Os acréscimos só vêm quando eu priorizo o reino de Deus. Quando eu priorizo o reino de Deus, vem os acréscimos na minha vida. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos na minha direção. Você vai orar por mim, porque eu vou trazer uma palavra para o teu coração. E eu gostaria que você me abençoasse aqui, para que eu possa ser um instrumento de Deus para a tua vida nessa noite. Isso, pode orar por mim aqui. Eu recebo cada palavra dessa, Senhor. Eu recebo, meu Pai. Fala com a gente agora aqui, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nós abrimos o coração, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, fale com cada um de nós aqui. Queremos ser renovados nesta noite, meu Pai. Queremos ser renovados. No nome de Jesus nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Graças a Deus. Nós vamos ficar duas quarta-feiras sem pregadores de fora. A gente vai interromper por 2 quarta-feiras as séries de ministrações. A gente já vai ver, não para a próxima quarta-feira, mas para outra. A gente vai iniciar uma nova série de mensagens com pregadores, preletores de fora, e vai ser uma bênção. Tem sido uma bênção, tem sido muito compensador, muito maravilhoso essas séries de mensagens que a gente tem ministrado aqui, e eu sei que Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Glória a Deus. Hoje, na verdade, eu tinha conversado com um irmão para estar aqui, mas ele não pôde. Em cima da hora ele disse: pastor, eu não vou poder estar. E aí eu já logo me preparei, né, para trazer uma mensagem para você. Amém?
Vamos lá comigo, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Romanos capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Jesus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Não é porque estamos só nós da casa, né? Porque os cultos, somente com os da casas, que não é abençoado. Todos os cultos são abençoados, mesmo tendo pessoas de fora ou tendo pessoas da casa. Nós temos que nos atentar para a palavra de Deus, e o culto depende de cada um de nós, amém? Não é Deus que vem nos cultuar, é nós que cultuamos a Deus, amém? O culto é para Deus, o nosso culto é para Deus. Nós estamos reunidos no nome de Jesus, e Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui, e o nosso culto é para Ele nessa noite. Toda honra e toda glória seja dado a Ele, exclusivamente a Ele, toda honra e toda glória ao nosso Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versos 6 até o 8. Diz assim, ó: de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 8: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Amém, queridos? Glória a Jesus. Queridos, eu quero, à luz desse texto, eu quero destacar aqui 5 pontos importantes nesses 3 versos que ora acabamos de ler. Eu vejo 3 coisas importantes aqui, e se fosse para pôr um tema, a gente está pondo um tema, na verdade, claro, a essa mensagem, eu diria 5 marcas da verdadeira igreja. 5 marcas da verdadeira igreja, à luz desse texto. E a gente vai destacar aqui então essas 5 marcas da verdadeira igreja. A primeira está no verso 7. Em primeiro lugar, olha só: a todos, verso 7, a todos o que, irmãos? A todos os amados de Deus, verso 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma. Então, em primeiro lugar, a igreja é o povo amado de Deus. Essa é uma marca da igreja verdadeira. Essa igreja verdadeira, ela é amada por Deus. Olha a expressão de Paulo: a todos os amados de Deus. Quem se sente amado de Deus aqui? Você é a igreja de Jesus, você é amado por Ele. Você é amado por Deus. Que bom saber, que bom saber, que bom ter essa segurança. Que bom ter essa certeza no nosso coração, que nós somos amados de Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele disse: a todos os amados de Deus que estais em Roma. Ele estava escrevendo à igreja de Roma, essa carta à igreja de Roma. E ele disse que a igreja que estava naquela localidade em Roma, aquele povo era amado de Deus. E alguém poderia: pastor, olha só, esse amor é desde quando que Deus nos ama? A Bíblia nos diz, e a gente vai ver claramente à luz da palavra de Deus, em muitos textos da Bíblia, se nós passarmos a considerar muitos textos da Bíblia, a Bíblia diz que Deus nos amou até mesmo antes da fundação do mundo. Em Jesus, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Eu primeiro quero destacar aqui o que Jesus falou em João capítulo 15, o verso 13. Olha o que Jesus falou: não existe maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida por causa dos seus amigos. Então, quando se fala que esse povo é amado, não existe amor maior do que esse, o amor de Deus.
Romanos capítulo 5, verso 8, olha só, Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nada em nós, humanamente falando, assim, olhando na nossa ótica humana, nada havia em nós que atraísse, éramos pecadores, vivíamos na plena prática do pecado, vivíamos distante, éramos zombadores, muitos de nós éramos zombadores, criticávamos aqueles que a gente conhecia antes como cristãos, a gente vivia realmente longe, distante, éramos pecadores, e Paulo está falando aqui aos romanos, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, olha que amor glorioso, Ele acreditou em nós, esse amor é desde muito, olha só, Jeremias 31, verso 3, diz assim, ó, vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel, Deus apareceu a Israel, assegurando, com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Que coisa linda, olha só, nós somos amados por Deus, e esse amor é um amor tão poderoso que Ele nos amou sendo ainda pecadores. Estão me entendendo, queridos? Dá para analisar comigo aqui a profundeza disso? Sendo nós ainda pecadores, Ele já nos amou. Olha a profundidade desse amor. Jeremias, quando ele falou para Jeremias, olha o que ele disse para Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo, eu te separei, eu te designei para a missão de profeta para as nações. Olha desde quando Deus já escolhe alguém. Olha desde quando Deus já ama alguém e escolhe alguém para Ele. Antes da formação no ventre. Pastor, como pode isso? Irmãos, a nossa mente, a mente humana, finita como essa mente finita, nós não conseguimos compreender, claro, na íntegra, na sua totalidade esse amor, mas como isso, pastor? Ele nos amou, Ele me amou antes de eu ter nascido, já como isso, pastor? O que é isso? A Bíblia nos diz isso, irmãos, um dos atributos de Deus, que é exclusivo dEle, é onisciência. Tem 3 atributos exclusivos de Deus: onipotente, onipresente e onisciente. Na onisciência dEle, Ele já sabia da nossa existência, que nós viríamos, que nós nasceríamos nesse mundo. Ele sabe de toda a nossa história, de todo o nosso percurso, a nossa trajetória por aqui. E Ele nos amou, até mesmo antes de nós termos nascido. Isso é glorioso, saber que somos amados por Deus. Isso é glorioso, não tem preço isso, queridos. Eu sou amado por Deus, me ama. Jesus me ama. Quando a gente fala para as pessoas, né, quando vai evangelizar, Jesus te ama, dá um impacto na pessoa, né? Quando você fala Deus te ama, Jesus te ama, dá um impacto na pessoa. Uma vez uma pessoa me disse, espera aí, você está falando que Deus me ama? Eu disse, sim, Jesus te ama. Mas como isso? Eu sou todo errado, cheio de defeito, cheio de problema, todo problemático. Sim, Ele te ama mesmo assim. Aí já logo vem Romanos 5 e 8, que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Amém? As pessoas, irmãos, isso é difícil para acreditar nisso, é difícil. Não vamos ser hipócritas aqui, não. É facinho para acreditar nisso, não, irmãos. Hoje nós entendemos esse amor. Hoje nós compreendemos a dimensão, a grandiosidade desse amor, porque nós estamos plantados aqui dentro. A luz de Cristo raiou em nossa mente, em nosso coração. Nós temos entendimento hoje as coisas são diferentes. A gente vê as coisas hoje sobre outra ótica.
sobre outra perspectiva, a gente tem outra visão do Evangelho hoje. Mas quando estávamos distante, fora desse ciclo aqui, fora da comunidade de Deus, as pessoas que estão fora, é difícil acreditar quando alguém fala para ela, Jesus te ama, porque já logo quando alguém fala, Jesus te ama, a primeira coisa que vem na mente, mas ama eu? Como? Me ama? Sou todo errado, todo atrapalhado, eu já vim de 2 casamentos, eu tenho uma vida toda atrapalhada, eu era viciado, eu era isso, era aquilo, eu sou ainda problemático. Será que Deus me ama? Deus ama o pecador. O que as pessoas não sabem diferenciar é que Deus ama o pecador e não ama o pecado. É o pecado que Deus não ama. Deus ama o pecador. A prova disso, irmãos, é que Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós. Paulo disse, sendo ainda pecadores. Que graça, que bênção de Deus, que bênção de Deus isso aqui, que lindo saber disso. Eu sou amado por Deus, e Paulo escrevendo, amados de Deus, que estais em Roma, escrevendo para aquele povo, para que todos saibam, tenham a certeza que foram amados, são amados, já desde muito. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes. Essas coisas aqui, é difícil para entender, mas o Espírito Santo nos ajuda. Quem está aí? Esse negócio, me amou, eu te escolhi antes do ventre da tua mãe, Ele me amou antes que eu viesse, antes que existisse mundo, Ele me amou. Olha só, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui é difícil para entender, isso aqui tem que estar no Espírito para entender isso aqui. Tem que estar no Espírito para entender. As pessoas imaturas, novas, que estão dando os primeiros passos na fé, elas têm que ser ministradas, e com o passar do tempo, com o caminhar diário com Cristo, elas vão entender isso aqui. Mas de primeiro momento, eu digo aos senhores, com toda certeza, não é fácil entrar isso aqui na mente e entender, porque as pessoas não acreditam que Jesus ama, que Deus ama o pecador, que Deus ama o pecador. Mas Ele ama. Olha só, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, olha só, nós somos eleitos. Eleitos para quê, pastor? Para que um prefeito é eleito? Para governar. E para que a igreja é eleita em Deus, em Jesus? Para quê? Para governar. Para morar com Ele eternamente. Nós somos eleitos nele, fomos eleitos. Que bênção de Deus, que bênção de Deus. Olha só, antes da fundação do mundo não existia nada ainda, e Ele já estava nos planos dEle, na sua onisciência, Ele já antevia todas as coisas, já estava projetando todas as coisas, planejando todas as coisas. Tanto é que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, Ele morre antes da fundação do mundo. Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia que toda a humanidade ia mergulhar no pecado, e Ele teria que enviar o seu Filho em resgate, numa missão de resgate. Ele sabia disso. Olha só, olha para que Ele nos elege: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em caridade. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha para que é o propósito da eleição, amém? Para a glorificação do nome dEle. Ele planeja tudo para a glória do nome dEle. Tem gente que pensa que Deus errou, irmão, que em algum momento do plano de Deus deu errado, o plano deu errado. Alguém diz, o plano deu errado. Eu vi nesses dias um desequilibrado falar, Deus fez um plano e o plano de Deus deu errado. Irmãos, tem gente que não tem, essa graça para entender essas coisas, aí fala besterol, até dizer chega. Olha só, a igreja foi escolhida,
Nós fomos amados, escolhidos por Ele, não o escolhemos. Em primeiro lugar, Ele nos escolheu, para depois nós escolher a Ele. Isso aqui é outra coisa profunda para você entender também. Olha só, onde é que está isso, pastor? Foi Jesus que falou, irmão. Ah, pastor, eu não entendo isso. Você vai entender, pelo Espírito você vai entender. João capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Claro que nós escolhemos, tem que ter a nossa escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas saiba de uma coisa, na eternidade, no plano de Deus, lá, quando Deus projetava tudo, planejava tudo, Ele te escolheu primeiro, Ele já preparou todas as coisas, Ele te ama, essa é a verdade. Agora dá uma olhada comigo, a segunda marca da igreja, a primeira marca da igreja é, Ele nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. E a segunda, pastor Marco, está lá no verso 6, dá uma olhada no verso 6 comigo. De cujo número sois também vós, chamados, o que, irmãos? Para serdes de quem? De Jesus Cristo. Nós fomos amados por Deus e fomos chamados para ser de Jesus Cristo. Quem pode glorificar a Deus por isso? Você foi chamado, que privilégio, meu irmão. Você foi chamado, a luz raiou, a luz resplandeceu no teu caminho, na tua vida. Hoje você entende que você é um chamado de Deus. Por isso que facilmente, tão facilmente, você abre mão de tudo, das coisas, por Jesus, porque você entende o seu chamado. Como Abraão entendeu o seu chamado e deixou tudo, a sua parentela, deixou a casa do seu pai, deixou tudo, e foi em direção ao propósito de Deus, ao chamado de Deus. E assim, da mesma maneira, aconteceu com a gente. Nós fomos chamados por Jesus Cristo, para sermos dele, para sermos propriedade dele, exclusivamente dele. E olha o que aconteceu, a igreja é um presente de Deus. Eu vejo na Bíblia que a igreja nós somos um presente de Deus Pai para o Deus Filho. Isso aqui é outra coisa gloriosa também. Onde é que você vê isso, pastor Marco? Em João capítulo 6 e verso 37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Então preste atenção, quem dá quem para quem? Deus o Pai nos dá para Jesus Cristo como presente. Amém? A igreja é presente do Deus Pai para o Deus Filho. Então você é de Jesus, você é propriedade de Jesus. Olha só, olha Paulo escrevendo aos Romanos, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Que coisa linda isso aqui. Que privilégio altaneiro, que bênção de Deus para a nossa vida. Eu sou de Jesus Cristo, eu sou propriedade de Jesus. Oh meu Deus, eu ando por aí, irmãos, e eu ando por aí, sempre está no meu coração, em qualquer lugar que eu for, eu ando por aí com essa coisa fixada na minha mente, no meu coração. Eu sou essa certeza, eu sou de Jesus, eu sou dele, ele me comprou com o seu sangue, eu fui chamado por ele para ser dele, e eu sou dele em nome de Jesus. Que bênção de Deus. Olha só, os crentes pertencem, esse aqui é muito forte, essa doutrina da predestinação, porque a gente não pode pegar essa palavra predestinação somente isolada de algumas coisas, porque a gente vai fazer, as pessoas quando pegam essa palavra predestinação isolada de tudo, de outras coisas, de outras doutrinas, acabam criando heresias. Por quê? Olha só, eu escrevi aqui, os crentes pertencem a Cristo por conhecimento, predestinação, justificação e glorificação. A gente não pode desassociar essas quatro coisas. Se a gente só acreditar em predestinação, as outras coisas
e não acreditar em outras coisas, nós incorremos num sério erro, e a nossa fé pode ser bagunçada. Olha só: conhecimento, predestinação, justificação e glorificação. É assim que pertencemos a Ele, por essas 4 coisas: conhecimento, predestinação, justificação e glorificação. Guarde isso no seu coração. Olha só, verso 7 comigo. Dá uma olhada no verso 7, Romanos 1:7. A terceira marca, olha só. Em terceiro lugar, a igreja, olha só, é chamada para ser o quê? Chamados para serdes santos. A gente bota o olho e já vê rapidinho esses detalhes na palavra que se a gente lê correndo esses textos, a gente não entende. Olha só: chamados para ser de santos. No verso 6 diz: chamados para ser de Jesus Cristo. No verso 7 diz: amados por Deus Pai. Esses detalhes são importantes. Chamados para ser de santos. O que é isso, pastor Marco? O que é isso, chamado para ser santo? Sim, irmão, a palavra santo quer dizer separado, chamado para viver separado desse mundo, chamado para viver separado desse mundo. É por isso que Paulo vai escrever também em Romanos capítulo 12, Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, ou seja, em outras palavras, não entre na forma desse mundo, na forma desse mundo. Nós saímos, quando fala em mundo aqui, não fala da natureza, do lugar, do ambiente, mas sim do sistema mundano, que governa, que é maléfico, que é maligno, que governa esse mundo. Nós fomos resgatados, nós saímos desse sistema, e hoje nós pertencemos a quem? A Jesus Cristo, e somos chamados para viver separado desse mundo. A gente vê hoje muita gente não se atentando para esse detalhe. Nós não podemos ter comunhão. O próprio Paulo vai dizer: que comunhão tem a luz com as trevas, os filhos de Deus com os filhos de Belial. Malaquias vai dizer: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Já desde Adão, desde Caim, desde Adão, Abel, depois Enos, os descendentes de Adão, já desde muito Deus trouxe essa ideia, Deus trouxe essa proposta. O povo dele vive uma vida separada, exclusiva para ele. O povo dele, isso foi em Israel também. O povo de Israel, Deus sempre, desde que resgatou Israel do Egito, Deus sempre trouxe essa proposta: eu quero que vocês vivam exclusivamente para mim. Não case com pessoas de outras nacionalidades. Não case com pessoas. Vocês vão para Canaã e lá tem muitos povos. Eu quero que vocês não se misturem com aqueles povos lá, porque vocês são somente para mim. E eles deveriam casar entre eles mesmo, sem contrair matrimônio de fora. Por quê? Porque Deus queria exclusividade. O povo sempre teve essa ideia: o povo de Deus é um povo exclusivo, separado, por isso santo, chamados para ser de santos, separados desse mundo. Nós fomos chamados para isso. Olha só, a igreja é chamada do mundo, para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo, para viver exclusivamente para Deus como sal e luz. É por isso que Jesus vai dizer: vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Amém? Dando aqui a entender claramente que o povo dele vive uma outra realidade. É por isso que João Batista veio pregando, Jesus também: é chegado a vós o reino, e a porta de entrada para esse reino é o arrependimento. E as pessoas
uma vez são chamadas ao arrependimento para deixar as práticas pecaminosas e entrar neste reino, para fazer parte deste reino com outra proposta, uma outra proposta de vida. É isso que Deus propõe para cada um de nós, para o seu povo. Saiam do mundo, vivam para mim, vivam as diretrizes do reino, vivam a palavra. É isso que Deus propõe para aqueles que Ele chama para o seu reino. Olha só, vá comigo lá no verso 7 de novo. E em a quarta marca da igreja verdadeira, olha só: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Este povo, a igreja, recebe a graça e a paz. O que marca essa igreja como igreja de Deus é ser amada pelo Pai, é ser chamada para servir a Jesus Cristo, para ser santo. E em quarto lugar, essa igreja recebe a graça e a paz para viver nesse mundo. Só então, com a graça e a paz para viver nesse mundo. Tanto é que Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, quando ele estava orando por todos nós, ele estava orando pelos que ali estavam, e orando também, ele disse: Pai, eu não oro só por estes, mas por todos aqueles que hão de crer na tua palavra. Ele já estava antevendo aqui essa situação, esses dias que vivemos. E aí ele pede: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que livre eles do mal. Amém? Para viver aqui, irmão, como cristão, nós não podemos sem a graça e a paz de Cristo. A graça nos é de suma importância, a graça de Cristo, para nós vivemos no meio de um mundo tão contaminado, tão corrompido. Por que você vem à igreja? Por que você tem disposição para vir a essa casa? Por que você lê a Bíblia todos os dias? Por que você prega o Evangelho? Por que você serve a Deus? É denominado como crente? Não sou de Jesus, tenho convicção do amor de Deus por mim, vivo intensamente o Evangelho, amo Jesus. Por que você tem tudo isso? Pela graça de Deus que lhe foi dada. E se essa graça não fosse dada a nós, irmãos, nós não poderíamos servir a Deus. Pela nossa própria força e as nossas próprias habilidades e aptidões naturais, nós não podemos. É a graça de Deus. É por isso que quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, é por isso que a pessoa muda. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, disse Paulo, eis que tudo se fez novo. A pessoa passa a viver a proposta do reino, passa a viver o reino. Ela recebe a graça para dali em diante viver para Deus, sem se contaminar no meio de um mundo tão perverso, sem se contaminar. O que é a religião verdadeira, segundo Tiago? É visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção desse mundo. E a única forma de eu me guardar, de eu ter essa graça, essa sabedoria para lidar, para viver no meio desse mundo, é tendo a graça de Deus e a paz de Deus no meu coração, na minha vida. Então por isso que ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O Pai que deu a nós para Jesus Cristo, o Pai que nos amou, Jesus Cristo que veio nos buscar para sermos dele. Agora ele nos dá essa paz para que possamos continuar vivendo aqui, sem nos contaminarmos. Eu estava um dia num local e estava vendo uma garça no meio de uma arvorezeira. Eles tinham acabado de virar a terra. Eu estava olhando assim, observando as coisas, e eles tinham acabado de virar com o trator aquela terra, junto com água, ficou aquela lama, e aí picaram bem, passaram várias vezes para picar bem, ficou aquela lama assim, e aí de repente veio um bando assim de umas 10, eu acho que tinha, aquelas garças brancas,
que a gente vê muito por aqui, e elas vieram e aterrissaram aonde? No meio daquela lama. E eu fiquei observando aquilo ali. Irmãos, elas caminhavam ali no meio daquele lamaçal. Elas caminhavam, porém a pena dela você não via um pontinho de sujeira. Elas caminhavam no meio daquela lama, caminhavam para lá e para cá. Um bando caminhava para lá e para cá. E quando de repente, penso eu que quando de repente alguma que por andar mais rápido respingava a lama na outra, parava, essa parava, talvez por achar que estava suja, ou estava mesmo suja, ela pegava o bico e sacudia a pena, daqui um pouquinho ficava branquinho de novo. Amém? Eu comparo o crente assim nesse mundo. Nós vivemos assim nesse mundo, no meio de tanta podridão, tanta corrupção, tanta coisa errada que a gente vive, e a gente não se suja. É por isso que Eclesiastes diz: estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sejam alvas as tuas vestes. Aconselho que de mim compres roupa, ouro. Aconselho que de mim compres. Por quê? Porque nós precisamos estar nos renovando constantemente, nos limpando constantemente, e não deixarmos nos apegar a nada dessa vida, porque nós vivemos uma outra realidade do que esse povo aí fora vive. Nós vivemos o reino de Deus. Quem está aí? Nós vivemos o reino de Deus. Então, graça a vós outros e pais da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça para vivermos é o que nós precisamos. Olha só, vai comigo lá no verso 8 agora. Olha só, em quinto lugar, a igreja é o povo. Olha só, primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, verso 8, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é o que, irmãos? Proclamada a vossa fé. Essa graça que você tem, essa paz que você vive, essa certeza que você tem que você é amado, que você pertence a Jesus Cristo, isso é fé, amém? E você tem que manifestar isso em todo lugar. Paulo disse aos irmãos, escrevendo aos irmãos de Roma: a vossa fé é anunciada em todo lugar. Pensa num povo de fé. Pensa num povo de fé. Era aquele povo comprometido. E por onde Paulo passava, para ele chegar a essa conclusão e escrever elogiando esse povo, é porque por onde ele passava, ele ouvia das pessoas: olha, aquele povo, aquela igreja que está lá em Roma, aqueles irmãos que se reúnem lá para adorar Jesus Cristo, aquele povo é um povo de fé. Amém? As pessoas têm que saber, irmãos, que nós temos fé, uma fé verdadeira, a fé na pessoa bendita, no Salvador bendito, que deu a sua vida por nós. Nós não temos fé porque vemos, nós temos fé, mesmo não vendo, nós temos fé, isso é fé. Amém? Mesmo não vendo, crendo, mesmo não vendo, amamos Ele, porque acreditamos, temos fé, e essa nossa fé tem que ser propagada. Tem que ser propagada. Alguém da sua família tem que dizer, tem que testificar. E quando você manifesta isso, irmãos, sabe o que acontece quando nós manifestamos a nossa fé? Deus é glorificado na nossa vida, quando nós manifestamos a fé no ambiente onde estamos inseridos. Deus é glorificado. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Quando nós damos bom testemunho, quando nós damos bom testemunho de uma fé verdadeira, porque Paulo vai escrever também aos Romanos, mais para frente, no capítulo 14, ele vai dizer: quanto aos que estão enfermos na fé, é possível estar enfermo na fé? Sim, é possível estar enfermo na fé. Paulo também vai escrever
que é possível estar enfermo na fé, com a fé bagunçada. Por isso que nós temos que todos os dias, diariamente, ter o nosso devocional. Tem gente, irmãos, que só lembra que é crente aqui na igreja, só lembra que tem uma Bíblia para ler aqui na igreja, só lembra que tem que orar aqui na igreja, só lembra que tem que glorificar a Deus por tudo aqui na igreja. Quando ele sai daqui, parece que tem uma chavezinha atrás dele que desliga. Ele volta a ser crente só no domingo agora. Ele esquece de tudo. A mente dele está sendo bombardeada, poluída por coisas imundas da internet. Ele gasta muito tempo com coisas da internet. Ele não sai do Face. Você pode ir altas horas da madrugada e está lá, batendo papo, mas ele não quer conversar com Deus. Ele não quer entrar no quarto dele para orar, ele não quer ler a Bíblia. Aí como ter uma fé firme em Jesus? Como ter uma fé firme? Porque a nossa fé, ela pode ser acrescentada na medida que vamos conhecendo a Deus e nos dedicando a Ele. Essa fé vai sendo acrescentada dentro de nós. E a gente vai tendo cada vez mais convicção do nosso chamado para ser de Jesus Cristo, que nós somos amados por Deus. Para ter essas convicções aqui, irmãos, precisamos dar manutenção à nossa fé, vamos dizer assim. Sabia que nós temos que dar manutenção à nossa fé? Irmão, não é uma vez aceitando Jesus e agora deu. Não, eu já aceitei Jesus. E aí deu. Não, irmãos, nós temos que ter uma manutenção diária da nossa fé, da nossa crença, da nossa vida com Deus. É uma vida diária, é um devocional diário. A todo instante eu estou conectado com Ele, até porque, eu vou dar um alerta aqui, irmão, Jesus pode vir numa hora em que a gente não espera, como aconteceu, e Ele falou como aconteceu nos dias de Noé. O povo não esperava, e foi naquele momento inesperado que veio o dilúvio e levou a todos, disse Jesus, e assim será na vinda do Filho do Homem. Nós temos que estar conectado 24 horas, ininterruptamente, sempre ligado, sempre conectado, tendo isso muito vivo dentro de nós. Eu sou amado pelo Pai, eu sou de Jesus Cristo, eu fui chamado para viver separado desse mundo, eu fui chamado para ser santo. Temos que ter isso dentro de nós, vivo sempre, uma chama acesa. A Bíblia diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, lá no tabernáculo, o fogo ardia continuamente, sem se apagar. Quando estava lá só aquele braseiro, já no outro dia acendia-se o fogo de novo, trocava os pães, acendia o candelabro. Tinha todo um trabalhar diário no santuário. E a nossa vida hoje é um santuário, é o templo de Deus, é o lugar onde a arca está, amém? É o lugar onde a arca está, e esse fogo tem que ser mantido aceso continuamente, diariamente, meus irmãos. E você sabia que facilmente nós já temos a tendência, porque nós vivemos nessa carne, nós somos cercados por muitas coisas contrárias à nossa fé, que querem nos atrapalhar. Então facilmente, se nós não vigiarmos, facilmente nós podemos descambar para um lado e seguir aquele atalho, não ir pelo caminho que é Jesus, mas seguir pelo atalho, porque nós temos essa tendência de procurar os atalhos, as coisas mais fáceis. A carne não quer sacrifício, irmão. A carne não quer orar. A carne não quer buscar, a carne não quer ficar um tempo lendo a Bíblia, mas o teu espírito grita dentro de ti. A tua alma tem sede de Deus. O teu espírito, a tua alma tem essas convicções dentro de você, mas a tua carne luta para que você perca essas convicções. E a gente nunca foi tão atacado como nos dias que estamos vivendo, irmãos.
é bombardeio, é sendo atacado por todo jeito, de toda maneira, todo jeito. Então nós temos que estar o que? Ligadinhos com Deus, dando manutenção à nossa vida espiritual, dando manutenção, repito isso aqui, dando manutenção à nossa vida espiritual. Todos os dias se alimente da palavra de Deus. Engraçado que não precisa marcar hora, se nós estivermos longe de relógio, e se ninguém saber diferenciar pelo sol, a gente, quando vai chegar meio-dia, irmãos, não precisa nem ter relógio, nada, nem saber ver o sol, né, pelo sol, né, os antigos veem, é meio-dia, quase meio-dia já, os antigos veem. Não precisa, o nosso corpo vai dar sinais, amém, de que precisa abastecer, amém, precisa abastecer, precisa comer, água, daqui um pouquinho vai pedir água, automaticamente água, vou beber água, vou tomar banho. Tudo isso Deus pôs, é uma coisa automática, é Deus que pôs isso. Isso é fantástico, isso é glorioso, isso é Deus. E aí, irmãos, a mesma coisa nós temos que fazer na vida espiritual, a mesma coisa. Assim como eu preciso me alimentar diariamente, eu tenho que ler a Bíblia diariamente, buscar a Deus diariamente, e sendo assim, irmãos, pode ter certeza, nós vamos ter uma igreja sarada, uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja eloquente, uma igreja cheia de Deus, e de graça e de amor. O corpo está doente, por quê? Porque alguns membros deixaram de fazer as suas funções, para o qual foram destinados. Por isso, muitas vezes, se exige muito, dá uma dor aqui, ataca a cabeça, dá uma dor no estômago, ataca a cabeça. Eu como alguma coisa que o estômago não fez a digestão normal, vai atacar a cabeça. Então um é afetado pelo outro, se todos estão funcionando dentro da sua normalidade, daquilo que é para fazer, para funcionar, estão cumprindo com o seu papel, tudo vai funcionar gloriosamente, e o corpo terá saúde, destreza para correr, terá força para pensar, graça para levar a vida. Agora, se algum membro não está cumprindo com a sua função, todo o corpo acaba afetando. Vamos ter essas convicções dentro do nosso coração, sim ou não? Vamos ter firme essas convicções. Estão lembrados quais que são? As marcas? Estão lembrados? Vamos lá então. Amados, olha para o verso aí que você vê já. Olha para o verso 8 primeiro, ou melhor, 7 primeiro. Amados por Deus. Segundo lugar, serdes de Jesus Cristo. Terceiro lugar, chamados para ser santo. Essas convicções temos que ter dentro de nós. Em quarto lugar, graça e paz temos que ter. E em quinto lugar, dar testemunho da nossa fé. Aí então vamos dar testemunho da nossa fé, uma vez que temos essas convicções firmes dentro do nosso coração. Vamos nos colocar de pé. Firme, essas convicções firmes, aí o nosso testemunho será glorioso. Agora, se eu não tenho convicção, se eu não tenho essa convicção de que eu sou amado por Deus, do que eu pertenço, de que eu pertenço a Jesus Cristo, de que Ele me chamou para ser santo, se eu não tenho essas convicções firmes dentro de mim, irmãos, eu não vou dar testemunho da minha fé. Eles só eram, a fé deles era falada em todos os lugares, por onde Paulo passava, alguém falava deles.
eles são extraordinários, têm uma fé extraordinária. Por quê? Porque eles tinham firmes essas convicções dentro de si. Deus me ama, eu sou amado por Deus. Eu sou amado, eu fui chamado por Jesus Cristo. Oh meu Deus, nos ajuda a vivermos à altura do teu propósito, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Fecha os teus olhos, Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós acreditamos em tudo que foi falado aqui, Senhor, e trazemos vivo dentro de nós essas convicções maravilhosas à luz da palavra de Deus, que foram mencionadas aqui nesta noite. Eu sei que sou amado, nós sabemos que somos amados por Ti. Nós temos também a convicção de que o Senhor veio em nosso resgate e nos comprou com o seu sangue, e hoje nós somos propriedades do Senhor. Nós também temos a certeza de que fomos chamados para ser santos. Todas essas convicções, a graça e a paz que nos foi dada para viver nesse mundo, a graça e a paz. E agora, Senhor, mediante essas convicções, nós vamos caminhando firme com Jesus. Nós vamos caminhando firme com o Senhor. Fortalece o teu povo. Aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão, Senhor, tristes, ó Deus, anima o teu povo nesta noite e fortalece os teus filhos. Renova as nossas forças, renova as nossas forças, renova as nossas forças, renova as nossas forças. Pedimos a tua graça, meu Deus, para vivermos nesse mundo. A paz que excede a todo entendimento, a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Pai querido, nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e faça uma oração pelo teu irmão. Diga: meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te fortaleça nessa hora.